Não sei o que está acontecendo com esse trânsito. Ontem nos atrasamos e hoje não consegui nem chegar ao trabalho e nem te deixar na escola. Eu só queria saber por que isso acontece. Esse engarrafamento todo tem que ter uma explicação. Por que será que as cidades crescem? Você tem alguma ideia sobre isso? Deixa eu ver se tem alguém aqui que pode me ajudar. Opa, o senhor pode me ajudar no seguinte? Queria saber por que será que as cidades crescem tanto? Bom, a cidade cresce por causa do trabalho, né? O desenvolvimento vem com o trabalho. Porque nasce muita gente, lógico. Porque aqui tem mais facilidade, né? Acho que são tudo doidos, né? Porque nós daqui queremos ir embora para o interior. O problema do deslocamento urbano, ele é oriundo de uma má formação organizacional dos grandes centros e passou a se intensificar a partir da Revolução Industrial, visto que as pessoas passaram a sair do meio urbano, quer dizer, do meio rural para o meio urbano, em busca de uma melhor qualidade de vida, devido às grandes oportunidades que o processo de industrialização gerou. Isso causou um crescimento acelerado e desordenado das cidades. Nesse contexto, o homem passou a querer suprir só as suas necessidades sem se preocupar com o meio em que o cercava. Criou vários meios de transportes e vias, muitas vezes projetadas em lugares inapropriados, causando esses problemas que encontramos até os dias de hoje, quando se trata de deslocamento urbano. Um dos grandes problemas relacionados ao crescimento urbano foi a poluição. A falta de estrutura nas grandes cidades, atrelada ao aumento industrial e ao aumento da frota automotiva, traz grandes danos ambientais. Quando você está no trânsito, você não perde só seu tempo, mas você também perde sua vida e prejudica a sua saúde. As cidades são feitas para carros, porém apenas cerca de 19% da população se utiliza desse meio de transporte, ou seja, a maior parte da sociedade usa outros modais para se locomover. Todos sabemos que existe uma situação precária no Brasil em relação aos ônibus, pois não nos oferece infraestrutura necessária que precisamos, assim como estamos expostos à insegurança e à violência, são relativamente caros e nos custa acabamos perdendo tempo ao ficar esperando, pois eles não passam em horários certos. As linhas de trem, então, nem se falam, não existem em todas as cidades e quando existem apresentam os mesmos problemas que os ônibus, muitas vezes até sucateados. É necessário que haja uma melhoria desses transportes públicos para poder atender a necessidade de toda a população. Nas primeiras horas do dia ou no final da tarde, as cenas se repetem. Ônibus e trens lotados, longos congestionamentos e um longo tempo desperdiçado para chegar ao trabalho ou em casa. Esse é o dia a dia do trabalhador brasileiro que vive em grandes centros urbanos. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, 11% dos brasileiros ficam em média 2 horas no percurso entre trabalho e casa. Uma pesquisa do Observatório das Metrópoles, que utiliza dados do Departamento Nacional de Trânsito, aponta que a frota de veículos nas 12 principais metrópoles do Brasil teve um aumento de 77% entre 2001 e 2011. Somente em São Paulo foram 3.400.000 novos veículos no período. Especialistas em trânsito dizem que é preciso que as pessoas usem menos os veículos próprios para trabalhar, mas para isso, eles ressaltam que é necessário priorizar e investir no uso de transporte público coletivo para desafogar o trânsito. A ideia de reservar faixas exclusivas para privilegiar a circulação de ônibus surgiu inicialmente em Curitiba na década de 1990 e depois passou a ser adotada no mundo inteiro, através dos sistemas BRT. BRT? BRT não. BRT? Não sei. BRT significa Bus Rapid Transit, né? Sistemas de transporte públicos rápidos. A principal característica é o uso de plataformas especiais de embarque e pistas reservadas. O sistema de rastreamento por GPS permite que os usuários calculem melhor a duração da viagem, utilizando diferentes prioridades de passagem entre as estações. O sistema do BRT tem reduzido as emissões, não só através de um diesel melhor, mas porque o sistema ele racionaliza, né, todo o sistema de transporte. Em corredores de ônibus segmentados, com a tarifação fora, né, do ônibus. Então, você tem
uma quantidade de ônibus andando mais, levando muito mais pessoas, com maior eficiência. Daltinho, acorde, Daltinho. Daltinho. Acorda, Daltinho. Acorda. Só mais 5 minutinhos, peraí. Não, senhor. Bora. Acorda. Não, pelo amor de Deus. Acorda, bora. A aula. Tem aula hoje. Sabe que, mano? Que... Vixe, tô atrasado. O meio de transporte mais utilizado no Brasil ainda é o não motorizado, como a bicicleta e o andar a pé. Apesar das suas dificuldades, esse meio tem as suas vantagens, como por exemplo, ao andar de carro, você não tem a mesma interação com o meio ambiente em que você está, nem com a civilização. Segundo pesquisa divulgada recentemente por uma ONG especializada em mobilidade sustentável, de 12 capitais brasileiras estudadas, nenhuma foi aprovada na qualidade de suas calçadas. São poucos os estudos nessa área, mas os dados levantados revelam que o problema atinge praticamente todas as cidades do Brasil. Circular livremente pelos espaços urbanos é muito mais do que um privilégio para poucos. Cabe ao poder público assegurar o cumprimento deste direito para todos os cidadãos brasileiros. Além dos transportes no dia a dia das pessoas, os acidentes em calçadas provocam custos hospitalares e um grande número de afastamentos no trabalho, sobrecarregando também a previdência social. A conta é dividida por toda a sociedade. Diante dessa situação insustentável, a sociedade começa a exigir o cumprimento dos direitos previstos na Lei da Mobilidade Urbana, que foi recentemente aprovada depois de tramitar por 12 anos no Congresso Nacional. A lei ela traz várias novidades importantes com relação ao transporte público e outros meios de transporte, mas principalmente ela finalmente reconhece como uma prioridade do poder público a padronização e a manutenção do espaço para os pedestres. A lei de mobilidade urbana ela tem que realmente garantir o acesso livre, né, dentro do conceito universal de acessibilidade. E quando se fala em mobilidade urbana, a gente não pode ficar só preocupado com quem vem com cadeira de rodas. A gente tem que pensar em todos os grupos de pessoas. A melhor idade, a pessoa obesa, a mamãe com carrinho de bebê, as pessoas que usam bengala, muleta, enfim. Todos os grupos de pessoas que estão transitando têm que ter o benefício da mobilidade plena. Além disso, tem as vantagens para a sua saúde, como, por exemplo, quando você anda de bicicleta, você está praticando um exercício físico, além de ser bom para a saúde mental. Esses meios são um meio de transporte alternativo e sustentável, porém, ainda enfrentam grandes dificuldades, como a falta de infraestrutura nas cidades e a falta de ciclovias, o que pode torná-lo perigoso. Dados do Hospital Metropolitano de Belém informam que de janeiro a novembro de 2015, 391 ciclistas foram vítimas de acidentes no trânsito. O Departamento de Trânsito do Estado do Pará apontam a capital paraense como o município com maior número de acidentes envolvendo bicicletas em todo o estado. Lino usa a bicicleta como meio de transporte há 30 anos. Ainda assim, não se sente seguro no trânsito de Belém. Não está seguro, não. Já me bateram já. Eles invadem aqui, não acho que não tem nada aqui, ó. Do jeito que tá, eles vêm atravessando aqui e bate a gente. Aí devia ter uma proteção aqui, né, para poder dar mais segurança. Caramba, o trânsito tá parado. Boy, vamos chegar atrasado mais uma vez. E aí, passa, beleza? E aí, né? É hora de chegar na aula. Vim de ônibus lotado, todo suado aqui, hein? Você vai acordar atrasado, amanhã que me acordou lá, rapidinho assim, tomei um café, um banho rápido e vim pra cá de bicicleta. Bora. Oi, pessoal. O assunto de hoje é um que afeta bastante o nosso dia a dia, né? É a mobilidade urbana. Então, para a gente começar a falar sobre esse assunto, temos que voltar um pouquinho lá, uns anos atrás, nos primórdios e tal, quando os cavalos eram os principais meios de locomoção. Foi aí que surgiram os carros. Então, eles tinham os carros como uma ferramenta tecnológica, que era para diferenciar a plebe, digamos assim, da nobreza, porque os nobres chegariam muito mais rápido, porque teriam um carro e tudo, do que um cavalo, né? Porque o cavalo do plebeu era tão rápido quanto o cavalo de um nobre, então não diferenciava tanto.
Com o surgimento do carro, esse símbolo foi bem, assim, essa diferença foi bem marcada. Para a gente colocar, por exemplo, nos dias de hoje, quem tinha um carro antigamente era como quem tem um helicóptero. Então daí você tira um pouco essa discrepância, né? Mas depois da Revolução Industrial, com a iniciativa das indústrias petrolíferas, entre outras coisas, o preço do automóvel baixou para ser mais acessível assim, para a classe trabalhadora ou para o pessoal da classe média alta. Então, mas continuou levando esse símbolo de status. No entanto, com o grande número de carros nas rodovias e nas estradas, né, essa praticidade e o conforto que o carro tinha antes, no seu slogan principal, né, foi diminuindo, foi se tornando um mito, porque foram tendo a saturação das vias e causando engarrafamentos constantes. Então, o principal foco do carro, que era a facilidade de locomoção, a rapidez e tudo, foi sendo deixado de lado, porque então a quantidade de carros ia ser sempre, tá muito grande, então o carro não consegue atingir o seu real objetivo, né? Uma curiosidade é que há pouco tempo, em Curitiba, foi feito um estudo e analisaram que estavam tendo mais carros do que pessoas. Nascimento de mais carros do que pessoas. Ou seja, a cada pessoa que nasce em Curitiba, 2 carros são registrados. Então, isso é um fato que é bastante preocupante, visto que não temos espaço suficiente para isso e está agravando bastante a qualidade de vida das pessoas, né? Presas em engarrafamentos e tudo mais. O custo do carro é maior que o custo da bicicleta, por exemplo. Mas como? Assim, um carro custa 50 centavos para a economia da cidade, do país, enquanto a bicicleta lucra 30 centavos. Mas você pode pensar, mas professora, o carro move a indústria, a economia com petróleo e com tudo mais. No entanto, gente, a bicicleta, quando ela é utilizada, assim como um meio de transporte, você, além de não emitir nenhum poluente, com o que o carro faz, né, os automóveis, você está praticando exercício físico. Então, é uma diminuição muito grande nos índices de entradas em hospitais com problemas respiratórios, entre outras coisas. Então, já vai diminuir bastante essa parte, aumentando a expectativa de vida e tudo mais, porque o carro, além da poluição e tudo, traz o sedentarismo, né? Porque você não faz atividade física, você só entra no carro e pronto. Além da destruição, da deterioração das vias, né? Que os carros, por constante fluxo, engarrafamento e tudo, exigem maior manutenção das rodovias e tudo mais, enquanto a bicicleta não. A manutenção da ciclovia é bem menor do que a manutenção de uma rodovia. Né? Caramba, já tô atrasado pra aula. Nem li o texto, o professor vai me perguntar. Então, a atividade já está disponível, você tem que entregar. Não deixe fugir do prazo, porque as atividades entregues fora do prazo eu não vou receber, entendeu? Vai ser fora, todo mundo vai ficar com 0. Você também chegou atrasado. Então, vocês têm que ter cuidado com o prazo, para o pessoal vai estar... Eu demorei quase 3 horas, peraí. É sério, hoje eu demorei quase 3 horas pra chegar. A professora tá falando disso agora. Você, tá conversando aí, lê o texto. Não. Como é seu nome? Eduardo. Eduardo aqui, menos 5 pontos. Professora, falando nisso, tem algum plano de mobilidade Natal no Brasil? Hoje eu cheguei atrasado porque o engarrafamento cada dia está maior. É verdade, professora. Lá no Mercado Vieira eu passo 3 horas na direção norte pra cá, todo dia. Já na população, são ônibus lotados, com baixa condição de transportar a quantidade de gente e tudo mais, desconfortável, o custo é altíssimo, levando em consideração a qualidade. Então, o maior investimento nessa área, na segurança e tudo, dos transportes coletivos, fariam com que diminuísse a utilização do automóvel individual, né? Porque atualmente é isso que a gente vê, que são carros com 1 ou 2 pessoas ocupando um enorme espaço nas vias, enquanto o transporte coletivo não. Ele leva muitas pessoas, né? Se ele for de qualidade, as pessoas vão tentar deixar um pouco de lado, por ser um pouco mais barato e tudo. E o maior foco do governo e tudo tem que ter na parte de que as cidades são feitas para pessoas e não para carros. E não é isso que a gente está vendo, né? Que a cidade está mais para carros
de rodovias, de estradas e tudo, ocupam um espaço tão grande quando, na verdade, devia ser investido na parte do bem-estar da população mesmo. E porque tudo isso, se fosse até na arborização da cidade, entre outras coisas, melhorariam bastante a qualidade de vida da nossa população, não é mesmo? Então, fica a dica aí para vocês refletirem um pouco, pesquisarem a respeito e tudo mais, e na próxima aula vocês vêm e debatem um pouco comigo, tá bom? Boa tarde. Mãe! Oi, minha filha! Eu tô vendo um aplicativo aqui, muito legal. Cita Móvel o nome. Ele ajuda nas rotas e nos horários. É bom para mobilidade. Será que tem outras tecnologias assim? Uma das soluções encontradas por muitas cidades para resolver o problema advindo do crescimento urbano desenfreado foi o investimento em tecnologias, a fim de melhorar a qualidade de vida das pessoas de forma eficaz e integrada. O conceito de cidades inteligentes veio para se encaixar nesse contexto. Muitas cidades já comprovaram sua eficiência de forma a implantar projetos tecnológicos no planejamento de mobilidade urbana. Across the globe, developers are building smart cities, offering high-quality, eco-friendly living. One of the most ambitious is South Korea's $35 billion Songdo International Business District. Took an approach that has the best elements of some of the finest cities in the world. 40% of the space is open space. You can leave your car at home and you can walk to Central Park, you can walk your child to school, you can visit an office or a retail shopping center, you can go to the golf course, all within walking distance. Songdo is taking energy efficiency even further by rolling out telepresence in every home, office, and school, allowing people to connect to each other through video. This reduces the city's carbon footprint by curbing people's need to travel. O Oyster Card, que é, na verdade, não a única, mas a melhor forma de se usar transporte em Londres, porque ele deixa as coisas mais baratas, ele é mais prático de usar, etc. O Oyster funciona no ônibus, no trem, no metrô, no overground, qualquer tipo de transporte você vai usar o Oyster Card. E você tem várias formas de usar ele, de colocar dinheiro nele. Então você pode fazer um pré-pago, que você põe o dinheiro e você vai gastando de acordo, né, com a sua viagem. Ou você pode fazer um plano semanal, diário, mensal, que você vai já pagar pelas zonas que você pretende viajar. Vou pagar um preço fixo e aí você pode usar transporte à vontade. O ônibus só que ele sempre vale em qualquer lugar, em qualquer hora, qualquer zona, isso não faz diferença. E além de, logicamente, carregar nas estações de metrô, você também consegue carregar o Oyster em alguns supermercadinhos de bairro. Usar o Oyster é muito fácil, você só chega na estação, do lado da catraca tem o sensor, você encosta o Oyster nela, ela já abre para sair também. E no ônibus também tem o sensor, enfim, você sempre tem que estar tocando o cartão para entrar e sair dos lugares. Estou aqui no ponto de ônibus para mostrar as informações importantes que tem aqui para você conseguir dar um rolê pela cidade. Quer saber? Ó, todo ponto tem a letra e o nome dele. Assim quando você procurar na internet ou em algum app no celular, alguma coisa, ele sempre diz o nome e a letra do ponto, então você sabe que está no lugar certo. Ele mostra também para onde ele está indo, o número dos ônibus que estão passando, você tem também os horários dos ônibus, a direção e de quanto em quanto tempo passa. Eu estou indo para Crystal Palace, eu vou pegar o 363 e eu vou demorar 6 minutos para chegar, porque eu estou pertinho, na verdade. Então, aqui marca quanto tempo demora e é legal que mostra também onde passa, então você não se perde. Uma coisa legal que tem, ó, esse número aí, você manda um texto para esse número e em cerca de 10 segundos você recebe uma mensagem com todos os ônibus que passam nesse ponto, em quanto tempo eles vão chegar aqui. Bom, o transporte aqui é bem bacana, o ônibus funciona muito bem. Se atrasa cerca de 2 minutos em horário de pico, mas costuma passar exatamente no horário que está ali. Então isso é muito legal, dá para contar com ele total. É isso aí, vai! Vamos no rolê de bike, então. Vem comigo. A faixa azul na pista representa a ciclovia. O que você acha do transporte público de Londres? I think it's very good, actually. I'm not a massive fan of the tube. It's very busy in rush hours. It's quite unpleasant compared to sort of other countries where it's
more air conditioned, but in general it's pretty good, apart from when they're striking. So. I think it's very much improved. I think it's wonderful actually. Works very, very well. Yeah, public transport is very important, you know, like when you see from other countries, it's good because in here it's 24 hours, so it's the best, you know. Já considerou dirigir aqui em Londres em vez de pegar o ônibus? Well, for me it wouldn't be worthwhile really, because I don't have to travel too far and the bus is very easy and there's loads of them, so it's not really worthwhile, and I have to pay for about £80 a month for a parking ticket anyway, so it's not worth it. So no. Yes, but only when you go outside of the country city. Inside the city, there's no need to have a car. In fact, I have 2 children, neither of them have a car, and neither of them even know how to drive. No Brasil, apesar do conceito de cidades inteligentes ser pouco conhecido, alguns municípios já implementaram projetos tecnológicos para melhorar os meios de transporte urbanos. Na série sobre os desafios de São Paulo, você vai ver que é possível aproveitar os recursos naturais para aliviar o trânsito, economizar e também melhorar a qualidade de vida dos paulistanos. Pois é, um exemplo disso são os rios, que podem ser resgatados e usados para transportar carga e passageiros. Hoje o rio é sinônimo de poluição, descarte de lixo, esgoto de empresas e casas da região. Apenas barcos de limpeza navegam por aqui. Mas uma ideia pretende dar vida nova aos principais rios da cidade. É a construção do hidroanel. Toda a construção de exposição de motivos que justificam o hidroanel metropolitano está justamente para transportar aquilo que ninguém quer ver, que é entulho, lixo, terra de escavação. Parte do rio já é navegável, mas para avançar neste projeto é preciso construir as eclusas. Elas facilitam a passagem da embarcação e funcionam como um elevador, transportando o barco de um nível para outro do rio. O hidroanel terá 170 quilômetros de extensão, passando pelos rios Tietê e Pinheiros, na capital, pelas represas Billings, na Zona Sul, e Itaissupeba, em Suzano. Um canal artificial fará a ligação entre elas. A construção de hidrovias contribuirá para a redução de custos nos transportes, mas também para a diminuição de congestionamentos no sistema viário urbano e em torno das marginais, além de diminuir a emissão de gases poluentes de efeito estufa. Curitiba é a metrópole brasileira que melhor resolveu a questão da mobilidade urbana. A pé, de automóvel, pedalando ou de ônibus, aqui todos têm assegurado seu direito de ir e vir. De casa para o trabalho, para a escola, para o esporte, para o lazer, para onde quer que precise ir, o curitibano conta com um espaço urbano planejado para o movimento. O sistema viário, a sinalização, o transporte coletivo, as calçadas, as ciclovias, o sistema de fiscalização do trânsito, tudo isso funciona para facilitar os deslocamentos do cidadão. O resultado de uma pesquisa inédita que listou as cidades mais inteligentes do Brasil foi divulgado durante o evento Connected Smart Cities, no dia 3 de agosto, em São Paulo. A cidade do Rio de Janeiro ficou em primeiro lugar no ranking geral e em terceiro na área de mobilidade e acessibilidade. Nós temos encarado esse desafio da mobilidade, por exemplo, na ampliação da oferta de transporte de alta capacidade, na implantação dos nossos BRTs, na implantação de um sistema com alta tecnologia que é o VLT, no centro do Rio, no Porto, no projeto do Porto Maravilha. Agora, já em dezembro, nós já teremos os primeiros VLTs sendo rodados, sem catraca, com todo um sistema de inteligência de aferição de passageiros, oferecendo também, do ponto de vista da mobilidade, informação para o usuário, para o planejador. Os dados hoje de todos os GPS das frotas de ônibus e dos BRTs são abertos. Esse universo de dados à disposição para a melhoria da eficiência do nosso sistema de transporte. Portanto, dizer que em 2016 nós chegaremos a 63% da população se transportando em alta capacidade, que nós chamamos BRTs, VLTs, metrô e trem. A cidade de São Paulo ficou em segundo lugar no ranking geral e em primeiro no segmento de mobilidade. Você priorizar o transporte coletivo, fazendo, portanto, o corredor de ônibus mais faixas exclusivas, melhorar a qualidade do ônibus, melhorar, inclusive, introduzir novas tecnologias dentro do próprio ônibus, além de Wi-Fi, de ar-condicionado,
você continuar priorizando o transporte não motorizado, como as ciclovias, e ao mesmo tempo também priorizando o pedestre na reforma e ampliação de calçadas. E é isso que nós estamos fazendo. Talvez seja por isso que nós ganhamos esse prêmio em primeiro lugar de mobilidade. A única cidade do interior que aparece no ranking geral e ficou em 6º lugar é São Caetano do Sul, que também tem na mobilidade urbana um de seus focos de desenvolvimento. Minha filha, olha pra mim, eu tô falando com você. Você já ouviu falar de um tal de Uber? Uma amiga minha de São Paulo estava falando sobre isso, do funcionamento disso lá, e eu queria saber o que era, porque eu não entendi muito bem. Já, é um aplicativo de celular. Você pede o serviço de motorista pelo celular e paga por lá mesmo, por meio do cartão de crédito. Funciona similarmente ao táxi. Geralmente são carros pretos, de luxo, essas coisas. Ah, sim, entendi. E como será que a gente poderia usar isso aqui na cidade de Natal? Será que tinha alguma forma de utilizar isso por meio do sistema de integração de modais? Quando analisamos como se encontra o atual trânsito da nossa cidade, conseguimos observar que não é aumentando a quantidade de vias que iremos acabar com os constantes engarrafamentos. Se pararmos para analisar, a maior parte da nossa população não utiliza o automóvel como meio de transporte, apenas 18,7% o faz. Nesse cenário, uma boa saída é dar enfoque para a maioria. A forma de mudarmos esse cenário de caos diário, vivenciado em boa parte da nossa cidade, é implementar nas regiões de maior fluxo paradas de ônibus em pontos estratégicos com bicicletas disponibilizadas pela Prefeitura de Natal, a qual o cidadão poderá utilizá-la mediante a apresentação do seu cartão de passagem ao controle eletrônico presente na própria parada, como forma de identificação e controle do órgão público, tendo assim uma garantia de retorno. Podemos implementar também a existência de bicicletários nas paradas de coletivos que são utilizados por uma grande região, como por exemplo no bairro Planalto, possibilitando ao usuário chegar de forma mais rápida e até mais segura nas paradas que desejam, e de lá fazer a integração com o coletivo, já que seu bem particular estaria protegido, pois as paradas com tal equipamento possuiriam seguranças municipais 24 horas. Assim, para uma boa implementação dessa integração ônibus-bicicleta, trem-bicicleta, é necessária a construção de ciclovias que permitam a chegada dos usuários com segurança até os pontos de integração, bem como investimento em propagandas para a divulgação do projeto e instruções para sua utilização. A educação constante sobre o respeito no trânsito e a preocupação em manter um ambiente adequado para a constante utilização. É hora da revisão. Na teleaula de hoje, vimos que as cidades a cada dia crescem mais, gerando uma demanda maior de carros, prédios, etc. Tal crescimento desordenado, oriundo de uma má formação organizacional dos centros urbanos, gerou vários problemas para a mobilidade urbana nas cidades, como engarrafamento, poluição atmosférica e desmatamento de áreas verdes, para dar lugar a mais ruas e edificações. O sistema de transporte público das cidades brasileiras são bastante precários. Devido a isso, muitos procuram adquirir um transporte privado para ter mais conforto e praticidade. Entretanto, vimos que a escolha do automóvel como o melhor meio de se locomover não é o melhor, visto que a utilização de meios de transportes alternativos se tornou uma forma mais prática e rápida nas cidades. Uma ideologia foi implantada na mente das pessoas de que ter carro é sinônimo de status social. Porém, vimos que meios de transportes alternativos como bicicletas são mais econômicos e eficientes. Contudo, percebemos que a falta de segurança, infraestrutura e incentivo para esse tipo de transporte torna difícil a locomoção dentro das cidades. Para solucionar tal problema, é interessante que os projetos de planejamento das cidades sejam pensados com relação à mobilidade das pessoas e não dos carros, com meios e tecnologias que facilitem e melhorem a qualidade de vida dos cidadãos. O conceito de cidade inteligente é importante e eficaz nesse contexto, e vimos que algumas cidades do mundo obtiveram sucesso ao utilizar essa visão, aplicando projetos tecnológicos no planejamento de mobilidade urbana. Com isso, percebemos que é necessário mudar nossa visão sobre como devemos nos movimentar nas cidades, para assim melhorar de forma inteligente nossa mobilidade nos grandes centros urbanos. É o final, né? Não tá parando de gravar.
Vem aqui, Naldo. Naldo, essa bicha não anda, não. Ela não anda, não. Vai!